É isso mesmo, né, gente? É isso, por isso que eu levantei a mão, estava testando, gente. Ótimo. Na verdade, estava tão envolvido aqui, aí fui ver como funcionava aqui, né? Primeira vez que eu acesso pelo telefone. Mas é um prazer, Castilho, estar aqui ouvindo tudo que você está falando, é provocador. Me deu vontade de ouvir você falar mais o que acontece, por exemplo, no Chile, aqui nossos irmãos aqui, né? Porque eu sinto falta de cada vez mais aplicar ou replicar o que deu certo aqui na América do Sul, porque é muito próximo da nossa realidade, né? Você falou de dois exemplos aí muito bons, mas eu queria, se for possível, falar um pouco mais dessas iniciativas que aconteceram aqui na América do Sul, que você pôde presenciar e ver a realização. Perfeito. Então, André, eu tenho uma vivência, mesmo antes do PNLL, muito grande na América Latina. Eu sempre preferi ouvir as opiniões do mundo hispano-americano, porque pela proximidade, pela empatia e principalmente porque nós estamos no mesmo barco, né, em última instância. Isso começou com as editoras universitárias, a partir da minha experiência na Unesp. Fiquei 27 anos na direção da editora da Unesp, como acho que parte de vocês sabem, e se ampliou para a área das editoras de maneira geral, e depois foi para as bibliotecas, quando eu trabalhei com a Biblioteca Mário de Andrade, e com o PNLL isso se intensificou de maneira superlativa. Então, o que nós temos na América Latina, né, de maneira mais relevante do meu ponto de vista? Além dessas experiências chilenas, que o Gonçalo pode talvez colocar mais para a gente, né, nós temos no Chile, além dessas que eu disse, da biblioteca pública, como biblioteca de acesso, de fato, com um centro de cultura importante, com uma biblioteca de acolhida, né? O Chile teve uma atitude bastante interessante, um pouco diferente da Colômbia, por exemplo, que fez as bibliotecas parque, com as mesmas concepções, mas que construiu prédios enormes, prédios interessantes, principalmente em Medellín e também em Bogotá, criando espaços novos, diferenciados. A Biblioteca de Santiago foi uma reforma de um grande armazém que existia em Santiago e que demonstra que não apenas você precisa ter um recurso imenso para construir um prédio hiperprojetado, etc., mas que você pode, utilizando-se de equipamentos existentes no próprio país, na própria cidade, independentemente do seu tamanho, criar um conceito de biblioteca importante. Então, isso foi uma lição que nós aprendemos, né? E o Gonçalo foi muito importante quando a gente discutiu a questão das bibliotecas aqui no Brasil, né? Dizendo exatamente dessa questão, que o mais importante era trabalhar o conceito e a maneira de você entender a biblioteca do que ter aquela preocupação de começar a construir adoidadamente bibliotecas pelo país afora, né? Mas transformar esses conceitos e adaptar as bibliotecas às suas missões de fato mais contemporâneas. Na Argentina, nós temos uma experiência muito interessante que, até do meu ponto de vista, foi mal aproveitada até agora pelos argentinos no seu Plano Nacional de Leitura, né? Que foi são as bibliotecas da Conabip. Não sei se vocês sabem, mas a Argentina tem uma experiência de biblioteca popular criada pelas comunidades e que tem a participação orçamentária delas parte disso sustentada pelos governos, desde, se não me falha a memória, de 1896, né? 1896. Ou seja, talvez seja a experiência mais longeva de bibliotecas populares, ou seja, aquela que é criada para as necessidades do bairro, da cidade, e que faz com que a Argentina também tenha um índice de leitura bastante invejável proporcionalmente em relação ao que temos no Brasil e em alguns países da América Latina. E também não poderia deixar de citar para vocês a experiência da Colômbia, né? A experiência da Colômbia com as bibliotecas PAC, com a mediação de leitura, com o acolhimento, por exemplo, que se é feito na formação de leituras em relação aos refugiados da guerra
interminável e sanguinária da Colômbia durante dezenas de anos, né? A guerra do governo com o narcotráfico, com as Farc, etc., tal, que matou milhares de pessoas, excluiu ainda milhões de pessoas da vida social e da convivência social. E, projetos lindos, incríveis, liderados, por exemplo, e que aprendemos bastante, né, com eles também, da leitura para populações excluídas, para populações marginalizadas pela sociedade, da maneira como ela se organizava. Falando de um pouco mais aí do hemisfério norte, mas ainda no mundo ibero-americano, o México, com as salas de leitura, onde cada casa de bairro pode ser uma sala de leitura que recebe um acervo de livros e a casa se compromete a ficar aberta à vizinhança, né? Isso é muito próximo de muitas coisas que eu vi pelo Brasil afora também, né? Ou seja, nós temos, sem contar as milhares de experiências que nós temos aqui no Brasil, né, pessoal? Quer dizer, só no Prêmio Viva Leitura, eu lembro a vocês que nós tivemos 16.500 projetos inscritos nas 8 edições do Prêmio Viva Leitura. É projeto para dedéu, entendeu? Existe muita ação de leitura sendo feita aqui e que pode ser realmente replicada. Então, e são ações que vão desde uma pequena comunidade, um pequeno grupo de pessoas, até atingindo milhares de pessoas, né? Então, na América Latina, nós tivemos até 2010, e isso também foi uma coisa que foi se perdendo, e que o CERLAC, né, o Centro Regional de Fomento ao Livro e à Leitura, que é um órgão da Unesco e sediado na Colômbia, retomou há 2 anos e meio atrás, mas nós tivemos, entre 2007 até 2010, um fórum de todos os secretários ou coordenadores dos planos nacionais de leitura desses 19 países. Isso criou uma interlocução muito importante, né? E essas experiências foram sendo transitadas, né, por todos os países e, inclusive, com experiências importantes sendo replicadas do ponto de vista da influência que cada um desses países irmãos tiveram uns sobre os outros, né? A gente recebeu essas influências que eu já falei para vocês, foram muito fortes na construção do plano, mas também, por exemplo, a nossa concepção desde o início de que cultura e educação devem estar juntos para formar leitores, era uma coisa que o Brasil praticamente fazia de maneira isolada no começo dessa jornada lá atrás, em 2006. E que depois, com o desenvolvimento da nossa atuação, isso se tornou praticamente um objetivo a ser perseguido para a maioria dos outros países ibero-americanos, né? Eu me lembro ainda, como secretário do Plano em 2010, né? Aliás, já não mais secretário do Plano em 2011, no segundo semestre de 2011, eu me lembro, por exemplo, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação da Argentina me chamarem, tentando me convidar para o ato de assinatura do primeiro acordo que eles fizeram lá em 2011 para que cultura e educação trabalhassem junto na formação de leitores. Sendo que eu me lembro muito bem que, nos primeiros momentos de reunião dessa rede de secretários e coordenadores de planos nacionais de leitura, a Argentina chegou separado e sentou separado na mesa de debate que aconteceu, se não me falha a memória, na Colômbia. Então, são essas influências entre um e outro são fundamentais. Por isso que eu digo que no plano da política pública é sempre importante escutar, não apenas dentro do país, mas dessas várias experiências que aconteceram não apenas no mundo ibero-americano, mas em outros países do mundo. Tenho 3 pessoas aqui já inscritas. Não, são 2. A primeira tem uma pergunta aqui da Santoro. Depois tem o Moto E2-4GLTE, que a pessoa não trocou o nome, eu não sei quem é, mas é a segunda para perguntar, para se colocar. Santoro, é com você. O áudio está fechado. Tem que abrir o áudio. Dá para ouvir agora? Tudo bem? Dá sim, tranquilo. Tudo bem, Castilho? Tudo bem, você? Eu queria saber, tudo bem. Eu queria saber de você se faz diferença uma biblioteca ser uma unidade orçamentária, se faz diferença na gestão da biblioteca e se há experiências assim Brasil afora.
Olha, eu sempre entendo que se a gestão orçamentária pudesse ser de cada biblioteca, do ponto de vista da aplicabilidade dos objetivos da formação de leitores, da aplicabilidade da própria gestão dos objetivos daquela biblioteca, que, como toda biblioteca, ela está integrada aos seus leitores, né? Quer dizer, e os leitores sabemos que são diversos, e sabemos que são diversas as regiões do Brasil. Às vezes, numa mesma cidade, numa megalópole como São Paulo, é diferente a gestão que você faz, por exemplo, numa biblioteca do centro da cidade, a Monteiro Lobato, por exemplo, ou a Mário de Andrade, do que aquilo se faz numa biblioteca, eventualmente, no Campo Limpo, ou na Vila Mariana, etc. Há diferenças. Então, eu sempre sou favorável que cada biblioteca tenha uma unidade orçamentária. Nós chegamos a ter um programa que, uma das frustrações da diretoria do livro e leitura, naquele período áureo do PNLL, que era uma frustração da diretoria e do PNLL também, que nós tentamos que houvesse, aos moldes de um programa que existe com muito êxito, não sei se existe ainda, mas existiu, pelo menos, com muito êxito no Ministério da Educação, que é o dinheiro direto na escola, né? Ou seja, uma verba de aplicação de recursos gerenciado pela própria escola. Nós chegamos a fazer gestões fortes e quase conseguimos, né, que houvesse o dinheiro direto na biblioteca, né, para que pudesse haver um manejo desses recursos diretamente pelos gestores da biblioteca, comprometidos, obviamente, com onde existia o Plano Municipal do Livro e Leitura, o Plano Estadual do Livro e Leitura e o Plano Nacional do Livro e Leitura, com objetivos específicos, etc., etc., né? De caso concreto, Santoro, o que eu conheço e que modificou bastante, até onde eu sei, é a gestão da Biblioteca Pública Mário de Andrade aqui em São Paulo, né? Eu fui diretor da Biblioteca Mário de Andrade quando não existia essa gestão orçamentária. A biblioteca não era uma unidade orçamentária. Ela dependia da diretoria ou do sistema municipal de bibliotecas públicas. Na época, de maneira muito afortunada, esse sistema que eu fui diretor, né, o sistema era dirigido pela Elisa Machado. Então, aí ficava tudo mais ou menos fácil, porque existia uma identidade de trabalhos e existia a retidão e a clareza da Elisa. Mas, se fosse uma outra situação, talvez me criasse muito problema para gerenciar uma biblioteca de preservação. Você sabe, uma segunda biblioteca de preservação do Brasil, sei lá, milhões e milhões de itens bibliográficos, etc., etc. Então, como era muito difícil para mim, também era muito difícil para uma biblioteca de bairro. Então, eu sempre acho que isso é importante. Mais recentemente, depois da reforma da Biblioteca Mário de Andrade, ela foi alçada a uma unidade orçamentária do município de São Paulo. Eu sei, pelos testemunhos dos diretores que vieram, inclusive da atual, da Josélia Guiar, que isso facilitou enormemente a aplicação e o trabalho da biblioteca. Então, eu acho que é positivo, sim. Eu ia citar a Josélia, que recentemente eu ouvi uma entrevista dela lá na Publish News falando dos resultados da biblioteca que ela conseguiu. É algo que me motiva, me alegra e me entristece, porque aí eu olho para a realidade da Biblioteca Parque aqui do Rio de Janeiro nesse momento e é triste. Imagino para a Vera, que trabalhou tanto tempo lá também, quanto deve ser complicado também ver como está sendo gerenciado a biblioteca hoje em dia. Uhum. Mas eu queria abrir para a pergunta. Eu não sei o nome da pessoa que levantou a mão naquela hora, mas se quisesse colocar. Está tendo uma informação aqui que o programa Dinheiro Direto na Escola ainda existe. Que bom, ótimo. Da Simone Monteiro. Deixa eu ver aqui. Então, tem mais alguém que quer levantar a mão? Eu tenho um montão de perguntas para o Castilho. Se me deixarem aqui. Leonardo, pode fazer sua pergunta. Bom, boa noite a todos. Queria parabenizar primeiro a ação aqui, maravilhosa, dá para aprender muita coisa. Castilho, eu queria ir para um lado, na verdade, dois pontos, né? Na Bienal do ano passado, agora eu não lembro se foi o Conselho de Biblioteconomia, alguma coisa assim,
apresentou uma biblioteca escolar modelo, mobiliária, forma de atuação dos profissionais,